Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Matemática A do 10º ano, no tema dos vetores, resolvendo então aqui dois exercícios que assentam na ideia do que é que são vetores iguais e depois também um exercício sobre vetores colineares, que é assim um exercício trivial. Costuma sair sempre este exercício B. Contem com este exercício nos vossos testes. Bem, eu vou resolver aqui em cada slide cada um dos exercícios. Vou resolver aqui o primeiro. Considera então num referencial ortonormado os pontos A de coordenadas menos 2, 3 e o ponto B de coordenadas 1, 2. Considera ainda o vetor U de coordenadas 2, menos 1. Calcula então as coordenadas ou seja, queremos aqui um vetor X, sabendo então que o vetor AB é igual a 2 vezes, ou seja, o dobro do vetor X, menos então o vetor U. Bem, como é que nós vamos então resolver esta questão? Fazendo assim o desenho da questão, eu vou, em primeiro lugar, se eu quero o vetor X, eu vou definir assim o vetor X. Eu não sei nada sobre ele, então vou definir as suas coordenadas como A e B, quer dizer, não sei nada, né? Então desconheço completamente as coordenadas. Vou então definir o vetor X desta forma e depois, para determinar estas coordenadas, eu sei então que o vetor X, ou melhor, sei que o vetor AB é exatamente igual à diferença entre estes dois vetores. E reparem que a diferença entre dois vetores há de ser um outro vetor. Então, depois de ter a igualdade entre dois vetores, eu procederei daí para a frente. Importa então, em primeiro lugar, definirmos este vetor AB e o vetor AB, ou seja, um vetor pode ser dado pela diferença entre os dois pontos. Cuidado, o vetor AB será igual a B menos A. Podia ser A menos B? Não podia ser A menos B. Tem mesmo que ser B menos A, ou seja, é o segundo ponto menos o primeiro. Se fizerem ao contrário, ficam com um sentido diferente, ou seja, o vetor XY há de sempre ser Y menos X. Então o vetor AB será B menos A, o que será igual, o ponto B tem então de coordenadas 1, 2, menos o ponto A tem então de coordenadas menos 2, 3, e vamos fazer então a operação. Fazemos 1 menos 2, reparem que menos 2 fica mais 2, 1 mais 2 há de dar então 3, e depois subtraímos as segundas coordenadas, 2 menos 3 há de ficar então menos 1. Sendo assim, o vetor AB terá de coordenadas 3 e menos 1. Depois de definirmos o vetor AB, eu vou também definir assim aqui o vetor 2x, mediante esta definição que fiz do vetor 2x. E então 2x há de ser 2 vezes exatamente as coordenadas do vetor x, que defini como A e B, ou seja, uma constante vezes um vetor, fazemos a distribuição dessa constante pelas coordenadas desse vetor, e então obteria 2A e 2B. Também, visto que tenho o vetor U, que está ali, eu vou agora definir o tal vetor, que seria a diferença entre estes dois. Vou então usar assim aqui outra cor, terei então 2x menos U, será então igual às coordenadas do vetor 2x, que é simplesmente 2A, 2B, menos o vetor U, que terá então de coordenadas 2, menos 1, e procedemos à respectiva diferença. Subtraindo então as coordenadas também. 2A menos 2 há de ficar simplesmente 2A menos 2, e 2B menos 1, menos 1 vira para o mais, não é? E então teríamos 2B mais 1. E desta forma já temos então as coordenadas do vetor diferença entre estes dois. Visto também temos o vetor AB, então vamos trabalhar esta ideia de igualdade. Se o vetor AB há de ser igual a este, então eu poderei escrever o vetor AB, as coordenadas são então 3 e menos 1, terá de ser então igual a este vetor diferença, que terá de coordenadas 2A menos 2 e 2B mais 1. E reparem que nós aqui, neste ponto, temos uma
igualdade entre dois vetores. A nível geométrico, dois vetores são iguais se tiverem a mesma direção, sentido e comprimento. Mas essa ideia aqui, em termos de cálculo, não ajudaria assim grande coisa. O que nós vamos implicar a nível analítico é que para que dois vetores sejam iguais, exatamente iguais, as suas coordenadas têm de ser iguais, não é? Então esta coordenada 3 terá de ser igual a 2a menos 2 e esta coordenada menos 1 terá de ser igual a 2b mais 1. Né? Para que dois vetores sejam iguais, as suas coordenadas terão de ser iguais. Então nós podemos criar assim aqui um sistema, onde numa primeira equação vamos implicar que 3 terá de ser igual a 2a menos 2 e vamos numa segunda equação implicar que menos 1 terá de ser igual a 2b mais 1. E reparem, com estas equações nós vamos determinar A e B e determinando A e B teremos então o tal vetor x para que esta igualdade seja verdadeira. Começando então a resolver estas equações, eu poderia passar menos 2 para o primeiro membro, adicionando 2 a ambos os membros, o que ficaria 3 mais 2, ou seja, 5, igual a 2a. Na segunda equação, também trabalhando um bocadinho, quer dizer, podia subtrair a ambos os membros, ou seja, mais um a passar para lá. Ficaria então menos 2 igual a 2b. E agora é só resolver isto em função da A e B. Quer dizer, A seria simplesmente igual a 5 meios e B seria igual a menos 2 a dividir por 2, o que dá simplesmente menos 1. Visto que A é igual a 5 meios e B é igual a menos 1, então o problema está resolvido, porque o vetor x nestas condições será então igual a 5 meios e menos 1. Terá então estas coordenadas e o problema fica assim resolvido. Vamos então agora à segunda questão. Queremos um vetor que seja colinear com AB, de sentido contrário a AB e de norma 20. Bem, temos aqui muita informação. Vamos tentar criar assim aqui uma ideia. Imaginem que tem assim o vetor AB, né? Por exemplo, seria assim este vetor AB, e eu quero então um vetor colinear com AB. Um vetor colinear é um vetor que simplesmente tem a mesma direção, atua na mesma direção, ou seja, são paralelos. Então eu podia imaginar assim, aqui uma linha de ação paralela a AB, mas reparem que vetores colineares AB temos uma infinidade deles, não é? Temos este, né? Por exemplo, temos este, temos um ainda assim maior, temos outro ainda mais pequeno, outro maior, temos alguns vetores que têm sentido contrário, né? Desde que tenha a mesma direção, há de ser sempre colinear. Ou seja, nós nestas condições temos uma infinidade de vetores, mas nós não queremos uma infinidade deles, nós queremos exatamente um. Ou seja, colinear, aí temos uma infinidade deles, de sentido contrário, então se a AB vai para cima, quer dizer, de sentido contrário, teria que apontar para baixo. No entanto, continuávamos a ter uma infinidade deles, porque podiam ter a mesma direção, sentido contrário, mas depois variarmos o comprimento. Mas se nos dizem depois que a norma desse vetor, que é o comprimento do vetor, é igual a 20, então nestas três condições, existirá então apenas um que é colinear, tem a mesma direção, sentido contrário, e depois eu vou chamar este vetor U, e sei que a norma terá de ser 20, quer dizer, o comprimento deste vetor, ou seja, a norma de U terá de ser 20. Bem, visto então assim o desenho do problema, como é que nós vamos resolver isto? Bem, em primeira ordem, eu vou tocar aqui na ideia do vetor ser colinear. E para que um vetor seja colinear, eu posso aplicar aqui a definição da colinearidade. Então, se este vetor que eu vou designar como U é colinear com AB, então eu poderei dizer que este vetor U terá de ser igual a uma constante vezes o vetor AB, onde esta constante há de manter sempre a direção, né? Se vocês multiplicarem as duas coordenadas do vetor AB pelo mesmo valor, pela mesma constante, o que é que acontece ao vetor? Mantém a direção,
definição, porque fica com as coordenadas proporcionais, aumentando ou diminuindo o tamanho, vai depender desta constante, e podendo também alterar o sentido se esta constante for um valor negativo. E então teremos que dizer que essa constante é uma constante real, mas excluindo o valor zero, porque caso essa constante fosse zero, teríamos então um vetor nulo. Sendo assim, então eu vou pegar assim nesta ideia. Vou pegar aqui nesta definição analítica de vetores colineares e vou então escrever o seguinte, quer dizer, este vetor U será igual a K vezes o vetor AB, e o vetor AB já tinha definido aqui no primeiro exercício, terá então de coordenadas 3 e menos 1, sendo que K pertence a R exceto 0. Agora o que eu posso fazer é aplicar aqui a propriedade distributiva, né? Os vetores gozam desta propriedade, ou seja, multiplicar a constante pelas coordenadas, e então teria assim que o vetor U terá então de coordenadas 3K e menos K. E então o que eu acabei de encontrar assim aqui é aquilo que eu designo de vetor família. Ou seja, esta definição que nós fizemos aqui, dá-me então todos os possíveis vetores colineares com AB, ou seja, que tenham a mesma direção. Mas dentro desses todos possíveis, eu agora quero apenas um. E quero um que tenha a norma, ou seja, o comprimento igual a 20, e deixarei então a ideia de sentido contrário um pouco mais para a frente. Ou seja, então, como é que nós calculamos a norma de um vetor? Imaginem que eu tenho assim o vetor U e quero determinar a sua norma, sabendo então que o vetor U há de ter assim uma determinadas coordenadas que eu vou chamar o 1 e o 2, o vetor com as suas coordenadas. A norma de um vetor é simplesmente igual à raiz quadrada da soma do quadrado das suas coordenadas. Então, sendo assim, eu depois de ter criado o tal vetor genérico colinear, eu vou agora implicar a este vetor família que a sua norma tem de ser igual a 20. Então vou dizer mesmo isso, quer dizer, a norma de U será igual à raiz quadrada da soma do quadrado das suas coordenadas, então terei assim 3K tudo ao quadrado, mais menos K tudo ao quadrado, e agora vou então implicar que esta norma do vetor seja igual a 20. Então vou obter 20 igual à raiz quadrada, 3K tudo ao quadrado dá então 9, porque é o quadrado de 13 e o quadrado de K, dá então 9K ao quadrado, mais menos K ao quadrado dá simplesmente K ao quadrado. Agora, para tirar esta raiz, eu vou então elevar ao quadrado ambos os membros. Quer dizer, eu agora pretendo resolver esta equação em função de K. E então aqui a raiz quadrada corta com o quadrado, não há necessidade de colocarmos o módulo, porque K real podia ser negativo, mas ao quadrado será sempre positivo, então temos a garantia que o radicando, neste caso, vai ser positivo, então não há necessidade de aplicar aquela regra do radical, que neste corte ficaríamos com o módulo, visto que já sabemos que está lá dentro é positivo. Continuando a efetuar os cálculos, ficaremos então 20 ao quadrado é simplesmente igual a 400, 9 ao quadrado mais 9K quadrado mais K quadrado. Imaginem que K quadrado é uma laranja, né? Tenho 9 laranjas, junto uma, ficam 10. E então tenho 10K quadrado. Agora divido ambos os membros por 10 e vou então obter 40, né? 40 igual a K quadrado. O que isto quer dizer então que o meu K será simplesmente igual a mais ou menos a raiz quadrada de 40. Certo? Reparem, e temos agora duas soluções, né? E com qual é que ficamos? Easy. Lembram-se disso que eu vos disse? Quer dizer, eu vou dar sentido ao sentido contrário no final. Eu tenho agora aqui duas constantes. Tenho este K positivo
positivo, mais a raiz de 40, e tenho k que é igual a menos a raiz de 40. Quando esta constante que vocês têm aqui for positiva, nós apanhamos um vetor colinear com o mesmo sentido da AB. Se esta constante for negativa, nós vamos apanhar um vetor colinear, mas visto que a constante é negativa, quer dizer, vai inverter o sentido do vetor AB. Visto que eu quero um vetor colinear com o sentido contrário, o valor da constante que eu vou ficar neste exercício será menos a raiz de 40, porque eu quero um vetor com sentido contrário. Se quisesse um vetor com o mesmo sentido, ficaria então com aquele k positivo. Vou apenas aqui tomar mais um pormenor, vou decompor o 40 de modo a que simplifica aquele radical, dividia por 2 dava 20, dividia por 2 dava 10, dividia por 2 dava 5, dividia por 5 dava 1, quer dizer, arranja aqui um parzinho de 2 que salta para fora da raiz. Sendo assim, eu posso então dizer que o k que me vai interessar, k igual a mais 2 raiz de 10, né? Sobra 2 e 5, então 2 raiz de 10. Visto que agora encontrei a tal constante, agora basta me dirigir de novo ao vetor família e substituir o k pelo k encontrado, de modo que a norma deste vetor fosse igual a 20. E o problema fica então assim resolvido. Vamos então ter que o vetor u será igual a 3k, então terei 3 vezes 2, o que dá 6 raiz quadrada de 10, isto relativamente à primeira coordenada do vetor. Quanto à segunda, menos k, então vamos ter menos 2 raiz quadrada de 10. E ficamos então assim com a resposta dada a este problema. Fiquem na cabeça, nas vossas cabeças, com este problema, este segundo, sobretudo este segundo, porque sai sempre esta questão nos vossos testes, naquele primeiro teste que vocês fazem sobre vetores. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço a todos, tchauzinho.